a gente vai continuar essa reflexão e eu vou abrir coisas aqui para vocês que são importantes, que são sobre mim, sobre vocês. E se você se identificou até agora, então ouve essa sequência de stories. Essa reflexão, ela veio de muitos lugares, né? Experiências, muito da imersão que nós fizemos semana passada, muito do que eu refleti, assisti a série do Senna, como eu falei pra vocês. E o louco é que se você não tem essa ambição, esse combustível que eu falei pra vocês, não importa se você já planejou tudo na teoria, você não consegue fazer na prática. Não importa quanto conhecimento você tenha, você não consegue colocar ele no mundo. Você se sente limitada, você sente como se houvesse uma grande barreira que impede você de ir para o campo de ação, porque não tem esse combustível, entende? O fato é que se você não tiver esse combustível, essa sede de fazer acontecer, essa obsessão por algo, você paralisa. Não adianta quanto conhecimento você tenha, não adianta o quanto você se planeje, não adianta o quanto você coloque as suas metas no papel. Se você não tiver uma grande obsessão, um grande combustível, você para. Você desiste por qualquer coisa, tudo vira um grande obstáculo, tudo vira uma desculpa. Por quê? Porque você não está onde você realmente gostaria de estar. Quando a gente fala de perder obsessão, não significa que você não tem sonhos. O que significa é que você não está sendo 100% honesta com o que você realmente quer, com aquilo que vibra o seu coração. E você sabe que poderia estar fazendo mais, você sabe que poderia estar entregando mais, você sabe que poderia estar transformando muito mais coisa, mas como você está cansada ou estagnada, você não está fazendo o que deveria. Então, tudo vai fazer você. Então, não adianta você ter todo o conhecimento do mundo. Não adianta você planejar tudo no teórico. Não adianta você ser ultra inteligente. Se você não tiver obsessão e tesão pelo que você está fazendo, você não vai fazer. E a falta de tesão e obsessão vem desse lugar de não estar fazendo o que você realmente gostaria de fazer. De você não estar assumindo o lugar que realmente é seu. De você ainda estar criando obstáculos mentais para fazer o que você gostaria. Porque no fundo você sente que você está desperdiçando a energia que poderia estar sendo colocada no que você realmente quer. Então a gente precisa resetar a nossa obsessão. E eu falo por duas experiências que aconteceram faz pouco tempo, duas experiências recentes que eu quero compartilhar elas com vocês. Então, como vocês sabem, na semana passada a gente teve a nossa imersão presencial. Eu quero contar uma coisa que aconteceu lá. Foi uma imersão 100% prática e estratégica. Então, não foi voltada para mentalidade, foi voltada para planejamento empresarial 2025. Planejamento de produto, de conteúdo, de posicionamento, mês a mês, indicadores, metas, objetivo, faturamento, estruturação, tudo. E chegou no terceiro dia, eu perguntei, vocês estão fazendo tudo que vocês podem? E ninguém levantou a mão. E o que eu quero dizer com isso? Foi que eu finalizei a imersão dizendo, você pode ter todo o planejamento mês a mês, minuciosamente, tudo que tem que ser feito, cada passo, cada meta, cada número, cada indicador. Se você não tiver algo que te guia, que seja uma obsessão, você não faz nada. Você não. E aí eu lembrei disso. Eu lembrei que quando eu era completamente obcecada por chegar onde eu queria, quando eu tinha aquela grande obsessão que não importava se eu tinha os melhores recursos, não importava se eu tinha as melhores ferramentas, não importava se eu acordava de bom humor, não importava se eu acordava com cabelo bom, cabelo ruim, não importava se tinha 1 milhão de pessoas fazendo, não importava se tinha pessoas falando do mesmo assunto, eu não me importava com isso. Quando eu tinha uma grande obsessão de fazer tudo dar certo, de fazer a moving explodir, não importava. Só que quando você vai alcançando certos lugares e quanto mais pessoas falam daquilo que você gostaria de estar falando e você não assume o seu lugar, você vai se... É como se você fosse abafando o seu potencial, a sua energia, a sua vitalidade. E aí é quando
você começa a não fazer mais questão. Você vê as pessoas fazendo e você... já tem gente demais fazendo. Mas eu já falei isso em algum momento e agora já tem outras pessoas falando. Ou, eu já sei disso. Ou, isso daqui é muito óbvio. Ou você entra num momento de indiferença. E esse momento de indiferença, ele só existe quando você não está envolvida com algo muito, mas, sabe, muito, muito claro para você. E aí você começa a se envolver com outras metas e outros projetos que, no fundo, não é o que você gostaria de estar fazendo, de verdade. E aí, por isso que você desiste, por isso que a gente para, por isso que a gente se desestimula. Porque a gente gostaria de estar fazendo outra coisa e não está, pelo monte de histórias que nós contamos. Então, não importa o que vocês veem na internet, não importa o que as outras pessoas mostrem pra vocês, vocês nunca devem se espelhar naquilo que não for a sua própria obsessão. Então, por exemplo, esse foi um ano pra mim que eu não fiz tudo que eu queria, apesar de ter feito muita coisa. Então, esse ano nós fizemos, levamos o time para Portugal, fizemos imersões em Portugal, eu palestrei em Dubai, que pra mim era um sonho, eu adoro. Mas mesmo assim eu não fiz tudo o que eu queria. Por exemplo, esse ano a gente só abriu 2 turmas do MDA. Eu queria ter aberto 4. Há anos atrás eu abria 4, 5 turmas. Por quê? Porque a gente vai minguando. Então, quando eu comecei a falar de mentalidade... Próxima story. Quando eu comecei a falar de mentalidade, eu comecei a integrar esses assuntos de mentalidade, negócio, estratégia, mentalidade primeiro. Isso foi lá em 2020, 2021. Já fazem 4 anos, estrategicamente, quando eu comecei a desenhar o MDA. Nossa, pra mim aquilo foi um tesão. Aquilo foi uma obsessão, aquilo foi uma parada do tipo, meu Deus, essas mulheres, elas precisam olhar pra isso. E aí, esse ano foi um ano que... Sabe quando você pensa, será que elas querem isso mesmo? Eu acredito tanto nisso. Eu honestamente acredito muito nisso. Eu honestamente acredito que quando eu ensino a parte estratégica, eu vejo que a barreira ainda é o mental. Eu me sinto tão bem em poder integrar as duas coisas. E aí esse ano foi um ano onde eu desestimulei. E eu fiquei assim... E eu cheguei no final desse ano falando, cara, isso me dá tanta vontade de fazer. O que eu tô precisando? Porque lembrem-se de uma coisa importante. Se você não tá fazendo o que você realmente gostaria, você desestimula. E aí eu comecei a entrar num nível de indiferença, sabe? De querer muito colocar algo no mundo e ficar, já falei disso. Ou, eu já fiz isso. Não, mas agora já estão falando disso, né? Já tem gente que já tá falando coisa que eu sempre falei. Não, né? Eu sempre falei disso, mas agora, quer saber? Já tem gente que já tá falando. E aí, eu comecei a entrar naquele lugar onde a gente não pode ficar durante muito tempo. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque nós somos seres humanos e seres humanos terão oscilações. Agora, você precisa saber voltar. Esse é o mais importante. E essa é uma decisão que eu tomei. Nessa semana, principalmente, onde eu vi milhares de mulheres ali, na nossa imersão, dezenas de mulheres planejando seu 2025, cada produto, cada indicador, cada número, cada ação, cada conteúdo, cada lançamento. E no final dos 3 dias, eu via que algumas chegavam pra mim e falavam, Cami, sabe o que é que eu não me sinto capacitada? Não, sabe o que é, Cami? É que eu sinto que já tem gente falando disso. Não, Cami, sabe o que é? É porque às vezes eu me sinto boa, mas às vezes eu me sinto uma merda. Não, sabe o que é, Cami? É porque eu não sei o que eu realmente quero. Não, sabe o que é? Porque, eu defini isso, mas... Você acha que vai dar certo isso que eu tô fazendo? Você acha que eu realmente deveria fazer isso? São tantas dúvidas tão supérfluas perto do que elas realmente querem. Por quê? Porque elas estão se apegando a coisas pequenas, sendo que elas têm que focar naquilo que dá, sabe, vontade de... E é nesse momento
onde eu me sinto mais viva. É nesse lugar. É nesse lugar específico. É nesse momento onde eu me sinto mais viva. É nesse lugar. É nesse lugar específico de guiar mulheres a pensarem com a própria cabeça. E eu já tentei me envolver com outros projetos e eu sempre retorno para esse lugar onde a estratégia e a mentalidade, elas trabalham juntas. Onde eu extraio tudo para aquela mulher conseguir, para aquela empreendedora conseguir ocupar esse lugar dela. Isso me dá vontade de fazer. E eu fiquei pensando, cara, por que eu não tô fazendo mais disso? Por que eu não tô fazendo tudo que eu posso, mais e mais e mais e mais? Porque olhar para isso, extrair isso das mulheres, que pra mim é... E porque, lembrem-se, a questão não é mais só dinheiro. Eu já cheguei num lugar onde não é mais só dinheiro, entende? Quando a gente tá no jogo de ser só o dinheiro, a gente precisa sim de obsessão e motivação, porque sem a motivação interna, que é o que nos motiva, que é o que nos move, que é o que nos faz acordar com aquela vontade de dominar o mundo que eu falo pra vocês, sem isso, não adianta. Não adianta, você pode até ser disciplinada, porém, você não tem tesão naquilo. E aí você enrosca por qualquer tipo de desculpa, você não se acha boa, você não assume seu lugar, você sente que poderia estar fazendo mais, você sente que todo o conhecimento que você tem dentro de você poderia estar sendo colocado no mundo e você não coloca. E aí, o que acontece? Não adianta. Não adianta todo o resto se você não resetar a sua ambição, entende? O que eu tô falando é sobre você resetar a sua ambição. E aí, amigas, se prepara. Aí, eu entrei num compromisso comigo, que é o seguinte, eu vou provar pra vocês, que quando você entra em movimento, as coisas acontecem. Mais do que já aconteceu. Porque muitas das coisas que eu faço hoje são frutos daquilo que eu já plantei há muitos anos atrás. Então, quando vocês veem eu ir palestrando em outros países, fazendo evento, esse ano nós fizemos a dominação mundial, a gente fez muita coisa. Assim, a retrospectiva, eu fiz muita coisa. Mas, muita coisa que eu fiz foi do que eu já plantei nos últimos anos. Só que agora tá na hora da gente começar a plantar novas sementes. E é isso que eu falo sobre resetar a sua ambição, porque não dá pra gente viver só dos frutos para sempre. A gente precisa plantar novas sementes. Então, esse ano de 2025, eu estou fazendo um comprometimento aqui com vocês. Este ano de 2025, ele vai ser completamente diferente, porque eu também poderia estar fazendo muito mais do que eu estou fazendo. E eu já faço muito. Só que eu poderia estar fazendo muito mais. Eu poderia estar sendo muito mais guiada pela minha obsessão. A minha obsessão, aquilo que me dá tesão, aquilo que me energiza, aquilo que eu passaria 20 horas fazendo seguida, sem parar, é isso daqui. É ensinar você a pensar. E eu tava fazendo outras coisas, botando minha energia em outros lugares. E a gente vai ficando indiferente. Esse ano eu abri só 2 turmas da MDA, gente. Já teve ano de abrir 4. Entendeu? Então, eu vou provar pra vocês que quando você entra em movimento no lugar certo, sendo guiada pela coisa certa, as coisas acontecem, elas acontecem muito mais rápido. Elas acontecem de forma muito mais explosiva. Por quê? Porque o combustível é a obsessão. O combustível é a sede por fazer aquilo. Por servir tudo o que você tem. Quando você acumula muito conhecimento, você sabe que você é boa, mas você não tá pondo no mundo, você começa a ficar indiferente. Você começa a não fazer, a achar que existe gente melhor, a achar que já tem tudo no mundo, então você não precisa fazer mais nada, ou achar que o que você sabe é muito óbvio, muito básico. Você vai ficando indiferente. E essa indiferença nada mais é do que
você saber que você poderia estar ocupando outros lugares e você não está. É saber que você tem, que você dá conta, que você tem um potencial suficiente para estar fazendo o que você gostaria, mas você não está fazendo ainda. E o medo de não conseguir é tão grande que você... E o medo de não conseguir é tão grande que você procrastina olhar para esse lugar. Entende? E isso eu digo... E o medo de não conseguir é tão grande que você procrastina olhar para esse lugar. Entende? E isso eu digo olhando para o que vocês me trazem. Olhando para o que vocês me trazem. E eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. Já passei pelo momento de a gente acha que aquilo lá não vai ser realizado, ou que aquilo tá tão distante que a gente não para conceber. Isso é uma coisa que eu bato muito forte dentro do MDA. Muito forte de que se você não passar dessa fase de realmente olhar para o que você quer, independente de como esteja a sua vida hoje, se você não olhar para o que você quer, para a sua marca, para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida, para os lugares que você vai ocupar, você não avança nas próximas fases. Não tem como. Porque quando você não está 100% ocupada com o que você quer, você começa a ocupar o seu tempo com outras coisas. E essas coisas é você olhar para o lado, é você olhar para quem está fazendo igual. E eu já tive esses momentos de... pra que eu vou falar de mentalidade, né? Tem gente que fala, caramba, eu já falei disso há anos atrás e... nem vou falar mais. A gente começa a definitivamente remover, pisar em cima do que é nosso, por direito. A nossa história, a nossa bagagem, o nosso conhecimento. E isso é interno. Ninguém chegou em você e falou isso pra você. Isso é o que a gente faz quando a gente não tá ocupada com a nossa vida. Entende? Só que aí, como a partir de todo o conhecimento que tem dentro do MDA, eu comecei a pensar o seguinte. Eu comecei a fazer realmente o escaneamento da realidade. De, peraí, olha quem eu sou. Olha os resultados que eu gero. Não. Olha a metodologia que eu criei. Olha o quanto que eu gasto do meu tempo, da minha energia estudando. Olha todos os livros que eu li, todos os conceitos, todas as coisas que eu integrei, que eu conectei. Peraí, olha as pessoas que estão no mercado. A maioria já foi minha aluna. Vamos escanear a realidade, porque a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu estudo muito pro MDA. É um conhecimento muito valioso, entender sobre a abundância. O que é abundância? A abundância é a gente entender que existe lugar para todos. E todo mundo tem capacidade de criar algo 100% original e autêntico, desde que ela esteja conectada com a sua própria intuição e sobre o seu lugar no mundo. Acabou. Até sentei aqui pra gente finalizar esse papo, mas... Vocês já ouviram aquela frase que nós somos imagem e semelhança de Deus? Vocês já ouviram essa frase? Deixa eu explicar um pouquinho essa frase que está em um dos livros que eu li, que diz que se nós somos imagem e semelhança de Deus, todo mundo tem dentro de si como se fosse uma esfera de criação. Então, se temos o poder da criação, já que somos imagem do Criador, todo mundo tem dentro de si mesmo esse poder de criar. Logo, a gente só não vai criar nada original, autêntico e relevante no mundo se nós não estivermos conectados